Olá, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal Cristão Reflexivo para mais um vídeo, da série Café com Jesus, para você que ama um cafezinho e também gosta de ouvir os ensinamentos, passados por Cristo. O tema do vídeo de hoje é muito interessante, é sobre a adoção. Você sabia que nós podemos ser adotados por Deus? Que há uma diferença entre criatura e filho de Deus? Pois bem, hoje nós vamos refletir um pouco a esse respeito e a princípio trouxe aqui alguns textos, né? O primeiro texto é no livro de Romanos 8, versículo 15, onde o apóstolo Paulo estava exortando a igreja que havia sido constituída em Roma, de cristãos, né? Os novos cristãos logo após a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição e a assunção aos céus. A igreja primitiva começou, portanto, a expandir essa palavra, o evangelho pautado no amor de Cristo, né, e na redenção, remissão dos pecados, para muitos outros povos, muitas outras regiões e países da antiguidade. E o apóstolo Paulo teve uma história também muito marcante que vamos detalhar em outros episódios aqui do canal. E ele foi um perseguidor do povo cristão, que ele era da religião do judaísmo, de fato, da escola dos fariseus, e que era muito zeloso pela lei, criado aos pés de alguns mestres da lei, como Gamaliel, e a visão dele sobre Deus era muito pautada na religiosidade, nos dogmas. E quando ele viu que os cristãos estavam se levantando e falavam agora que a salvação era pela graça, que Jesus era o Messias, o prometido de Deus, né, e que havia morrido e ressuscitado, isso deixou Paulo indignado, né, e ele começou a perseguir os cristãos. Até que ele se direcionou a Damasco, que havia cristãos lá, e ele já estava com as cartas na mão para chegar em Damasco e prender, né, esses cristãos. Mas foi aí que ele teve a experiência dele com Cristo vivo, né? Jesus se revelou a ele, ele viu uma luz mais forte que o sol, e na mesmo instante ele caiu, né, do cavalo. Não é dito se era um cavalo ou não, mas o meio de locomoção que ele estava no momento, ele caiu por terra, ficou atônito, cego, e disse: "Quem é, Senhor?" E porque ele só ouviu a voz. E o Senhor respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar", né, que é dar chute em aguilhões, como fosse na tradução para hoje. Duro é para ti dar chute em ponta de faca, meu amigo. Quando você persegue esse povo, que eram cristãos verdadeiros, né? Você está perseguindo a mim. E aí, a partir dessa experiência sobrenatural, Paulo ele se converte ao Senhor, e depois ele já começa o ministério dele de pregação. Ele foi um vaso escolhido, né? O Senhor depois fala também: ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos povos estrangeiros, aos gentios. E nessa carta específica, né, Paulo escreveu para a igreja de Roma. Em Romanos 8,15 ele diz assim: "Vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor ou com medo, né? Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai." Amém? Abba, Pai, né? Essa expressão Abba, ela é uma expressão muito comum nas línguas ali mesopotâmicas antigas, principalmente o aramaico, e que é uma forma carinhosa de você se referir ao seu pai, aquele que te criou. Então veja a profundidade, né, disso aqui. Ele quis dizer que a nossa relação com Deus, ela deve ser pautada numa intimidade tamanha que nós devemos nos referir a Deus como nosso papai, né? Nosso paizinho querido. Não mais com a relação de medo
uma relação pautada no medo da punição, o medo do inferno, o medo do juízo de Deus, um Deus tirano que parece que está o tempo todo avaliando se eu vou errar ou não para me punir. Isso aí é o Deus da religião, né? Tanto que Paulo, em nome dessa visão deturpada de Deus, ele perseguiu, matou muitos cristãos, um deles Estevão, que era um homem de Deus, santo, né? Com uma eloquência tamanha para pregar o evangelho, e foi morto devido justamente a essa visão distorcida sobre Deus. Hoje é diferente? Não. Nós vemos que muitos religiosos, né, o fundamentalismo religioso que existia na época de Paulo, também existe nos nossos dias, e que prega também um Deus tirano, aquele Deus punitivo, que está pronto para jogar o juízo dele sobre toda a humanidade. E aí se esquecem, né? Assim como os fariseus se esqueceram do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que foi a encarnação, personificação em Cristo. Muitos hoje também esquecem, né, que Cristo ele está disponível e de braços abertos para acolher o pecador, perdoá-lo e transformar a vida do pecador. E uma vez que esse pecador ele é transformado pela operação do Espírito Santo, ele recebe o perdão de Deus, ele passa a ser agora o que? Grato a Deus, né? A relação agora vai ser muito mais de intimidade, vai ser uma relação de pai e filho. Por isso que Cristo ele escandalizava a muitos religiosos, porque ele tinha intimidade com o Pai, né? Ele veio de lá do reino celestial, então quando ele orava ele dizia Abba, né? Aquela oração do Pai Nosso, muito conhecida, ali no original, no aramaico, ele diz paizinho, né? Papai, Abba, Pai, Pai Nosso que está no céu. Então é esse tipo de relação com Deus que nós devemos buscar. Como é a sua relação com seu pai físico? Talvez não seja muito boa, tem pessoas que não tiveram um pai presente, outros estão hoje com o pai distante, muitos queriam, né, ter esse amor de pai disponível e ter uma relação saudável com seu pai. Mas o pai ele tem esse papel justamente de disciplinar o filho, né? Ele provê, ele dá amor, se preocupa muitas das vezes com o sustento e também disciplina, né? Quando nós fazemos algo de errado, estamos indo por um caminho que ele vê que não é muito bom. O pai tem essa autoridade, né, de nos exortar pela sabedoria que ele adquiriu, pela a visão de mundo, a experiência. Ele diz, meu filho, esse caminho que você está indo não é muito bom. Você deveria, talvez, seguir esse outro caminho aqui. Né? Você iria alcançar lá na frente, né, coisas boas, bons frutos. O nosso Pai Celestial é da mesma forma. Mas a disciplina dele, a exortação é sempre com base no amor que ele tem por nós. O Senhor Cristo, Jesus, também fala, né, no livro de Apocalipse, que ele diz, eu disciplino e exorto a todos a quem amo. Então, se você hoje recebe uma palavra, você às vezes é um pouco dura, mas é melhor, né, a verdade quando ela é melhor a verdade mesmo quando ela dói do que você ser enganado pela mentira e mais à frente, né, ter um prejuízo muito maior. O verdadeiro amigo, ele quer o nosso bem a todo custo, mesmo que às vezes ele fale algumas verdades que são difíceis de engolir. Então a nossa relação com o nosso pai deve ser essa, uma relação de carinho, de amor incondicional e mútuo entre um e o outro. Você não pode amar o seu pai somente esperando dele um retorno, uma recompensa financeira, um presente. Isso aí não é amor, isso aí é barganha. Da mesma forma, o Pai Celestial ele nos ama de forma incondicional. Mesmo quando nós falhamos, o amor do Pai não muda sobre nós. Mas ele se entristece. Qual pai que não se entristece quando vê o seu filho
indo por um caminho que coloca a vida dele em risco. Não é verdade? Indo por um caminho de tristeza, um caminho de ilusão, de uma felicidade ilusória, às vezes um apego a algum vício, a hábitos que nós sabemos que não trazem felicidade. Então o pai, é claro que se entristece. Ele dá avisos, muitas das vezes, exortações, pelo amor dele. Mas toda a disciplina de Deus é com base nesse amor. Um amor de pai que quer o nosso melhor. Entende? Então hoje nós devemos também entender que através do sacrifício de Cristo, esse Cordeiro perfeito, sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, ele abriu o acesso nosso, né, em relação ao trono do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. E hoje nós temos autoridade, através do sangue de Jesus e do nome dele, de nós falarmos diretamente com o Pai, orarmos a ele, nos ajoelharmos, falarmos diretamente com o dono do mundo e ainda chamarmos ele de papai. Veja só. É essa a potência do Evangelho de Cristo. É você entender que você é filho de Deus, adotado agora através dessa linhagem espiritual trazida pelo sacrifício de Cristo. E que hoje você pode dizer, o Deus do universo, Criador dos céus e terra, ele é meu paizinho, é meu papai, ele quer o meu bem. E tudo que ocorre, a palavra fala também, né? Ainda no capítulo, no livro de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você vai entender que mesmo o sofrimento, quando você passa aqui nesta vida, ele tem também um propósito maior, que às vezes nós não entendemos, é difícil lidar com o sofrimento, mas tudo que ocorre nas nossas vidas serve para algum crescimento, algum proveito espiritual nós devemos tirar, inclusive da dor. A dor, muitas das vezes, também é pedagógica, ela ajuda no nosso crescimento espiritual e nos faz, muitas das vezes, buscarmos com mais intensidade a Deus, né? Então, infelizmente, muitos procuram esse amor do Pai somente na dor. Comigo não foi diferente, com a minha família não foi diferente, com milhares de outros cristãos não é diferente. E não importa, Deus ele está sempre de braços abertos para lhe acolher se você chegar a Ele com sinceridade de coração, que é aquela parábola do filho pródigo, né? O filho pediu a herança do pai, o pai em vida. O Senhor Jesus conta essa parábola. Ele foi, gastou tudo, quando viu que estava lá no lixo, ele volta para a casa do pai e diz, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho, né? Mas o pai abraçou ele, né? Deu um beijo e disse, meu filho, né? Eu estive esperando por você. Deu um banho nele, deu novas vestes, um anel e fez uma festa para comemorar. Saiba que Deus, Pai, esse Abba Pai, ele também está de braços abertos esperando que você tome sua decisão, de você se reconciliar com ele e buscá-lo como, de fato, um pai na sua vida. E aí, quando isso ocorre, ele vai adotá-lo e vai derramar sobre você toda a sorte de bênçãos que ele tem na eternidade, que ele preparou para a sua vida. Amém? Então, foi essa a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Amém? Fiquem na paz aí de Cristo.